Fala, galerinha! Saudades do podcast New Play. Hoje chegando aqui com o episódio número 100, pessoal. Olha só, 100, hein? Quantos episódios aí, hein? Muito bacana. E hoje aqui eu recebendo aqui o Alexandre Nicolai, né, que trabalhou comigo lá no Play Center. Beleza, Alexandre? Beleza, boa tarde, beleza? Oi para E, vocês, para todo mundo que tá assistindo aí. e recebendo também a visitante do Play Center, Cris. Tudo bem, Cris? Cris Oliveira. Tudo bem, boa tarde a todos. Tudo bem, Nil? Tudo bem, Alexandre? Então, tudo ótimo. Então, assim, é o inédito esse aqui, né, de 2026 agora. Episódio 100, a gente continua sem dinheiro, sem Play Center, né? Continua sem vergonha, um monte de coisa. Mas, enfim, queria agradecer, né, a todos que participaram do podcast até aqui, né, a todos, desde o primeiro lá que eu fazia com o Spotify, no Spotify, de áudio, até esses de imagem, né, dos 56 para cá, que o primeiro foi com o Sir Carlos, visitante, e o último foi com a Jaqueline. Então, queria agradecer a todos que participaram. Também agradecer os que não participaram, que me enrolaram, né? Falaram que ia participar e não participaram. Né? Mas, enfim, cada um tem uma ideia aí. Não tem problema também. Mas se assistiram um pouquinho, já tá bom, né? E, e é isso aí. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai dar uma passada aqui em tudo que está acontecendo nos parques, mas a primeira coisa que eu queria comentar com o Alexandre e com a Cris é sobre a desmontagem da torre lá do Hopi Hari, né? Que é o assunto do momento, né? O que vocês acham? Vamos começar aí pelo Alexandre, vai. O que você achou de ter que da retirada? Então, eu acho que essa operação de desmontagem e renovação já passou da época do tempo de ser feito em questão, porque desde quando aconteceu aquele acidente lá, que foi uma falha humana, né, das duas partes, não vou dizer que foi do equipamento, já devia ter tomado providência. Eu sei que o parque está estava em recuperação judicial, que não era possível fazer aquele tempo, por questões financeiras, eu já sei, porque eu trabalhei lá e eu sei que estava acontecendo isso, sei de todas as dificuldades que teve, né? Então, assim que foi se recuperando e tendo condições de pelo menos fazer uma desmontagem da parte da estrutura dela, já seria alguma coisa para o visitante que chega e fala, olha, estamos começando a fazer alguma coisa. Eu acho que aquilo já devia ser feito, que era só uma desmontagem. A questão de chegar o novo equipamento e ele ser adaptado para aquela mesma torre, poderia ser até agora, mas já teria adiantado bastante coisa, né? Então, mas como já saiu do papel, isso para mim agora está sendo um progresso. Porque eu sei que para montar e colocar um outro equipamento no lugar é muito mais rápido, menos burocrático, vamos dizer assim, porque vai chegar um novo, né? Já vai ter tudo bonitinho, não vai precisar de ficar tendo que correr atrás de autorizações, disso, daquilo. Vai ser um negócio como se fosse novo mesmo, como se nunca tivesse uma torre ali. Né? Na vista das pessoas, vai ser uma coisa nova. E eu estou muito feliz com isso. E eu queria tá prestigiando isso logo em breve, né? Em breve a gente vai poder estar presenciando isso aí. Com certeza. E você, Cris, o que você achou da retirada dessa torre aí, que tem lembranças boas, né, de quem conseguiu brincar, e a lembrança triste da menina, infelizmente. Então, eu nunca fui no Hopi Hari, né? Eu nunca fui. Eu acho assim que quando aconteceu o acidente, tudo bem, interditaram, só que ficou muito tempo, né? Eu acho que já devia ter tirado ela, colocado outro equipamento ali, e seria uma novidade para o parque, e aquilo ficou parado lá tanto tempo, né? O pessoal, acho que chegava lá, queria até brincar no brinquedo, ou não, né? Ficar com cisma, mas achei que já tá sendo até tarde de tirar aquilo lá, né? Devia ter tirado bem antes. Ah, sim. Ah, bacana. Deixa eu falar. Tá tendo um barulho aí. É o fone de algum de vocês, ó. Estão Eu não tô ouvindo? de fone. Eu tô ouvindo, Eu mas eu também não tô de fone.
Acho que estranho. Tô tendo umas interferências aí. Mas beleza. Ah, sim, então. A Cris nunca foi no Hopi Hari, né? Mas logo ela vai lá brincar. Então, na verdade, assim, na minha opinião, eu acho que deveriam ter retirado já aquela torre já depois do acontecido, entendeu? Porque fica uma marca. Eles fizeram até a árvore de Natal, né? Ali, eu acabei indo lá, já filmei tudo. Mas eu acho que deveria ser retirado e vai vir agora o Starflyer, né? Parece que vai ficar lá no lugar ali. Eu acho que ali não deveria mais ser colocar nenhum brinquedo. Eu sei que um monte de gente vai falar que, não, tá falando besteira. Não, é na minha opinião, cada um tem uma opinião. Eu acho que ali poderia Starfly poderia colocar em outro local do parque, tem espaço. Ali poderia ser colocar outra coisa, nada ali, deixar um jardim, alguma coisa, sabe? Sei lá. Porque fica um negócio meio estranho, é a minha opinião, né? Mas é o que eles querem fazer, né? Então, bom, o Alexandre falou, um brinquedo novo, tudo, né? Mas enfim, né? Vamos aguardar aí, né? E outra coisa que eu queria falar com vocês, vocês ficaram sabendo também, né? Chegaram a ver as notícias aí no início do ano daquele parque que construíram lá na Arábia Saudita, que é o Six Flags Quidia, né? É o último deles que eles criaram, essa rede de parques aí. E tem aquela montanha-russa lá, a Falcons Flyer, né? Que literalmente ela sobe em cima da montanha. Com certeza vocês devem ter visto esse vídeo. O que vocês acharam dessa montanha-russa aí? Eu achei a mais radical, né? Nunca vi uma montanha russa desse porte. Eu já eu vi algumas vezes do vídeo dele e eu achei ele muito diferente, muito criativo. Eu acho que aquilo para mim é uma eutanásia. Eu não daria nesse negócio, mas eu vou falar para você. Foi muito foi muito bem planejado, projetado, né? Para quem gosta de adrenalina, ali já deve Sim. ter um limite de idade para andar, né? Tipo, até 18 anos. Nada. E você, Cris, chegou a ver o vídeo dela? Dessa montanha-russa? Eu mandei para você, né? Achei legal. Não, eu assim, eu vou dizer para você, eu tenho medo. Mas eu encararia assim. Pô, Não da sei se hora. você. Sabe o que é legal? Ó, sabe o que é legal? Sabe o que é legal? É que assim, ó, eles tiveram a ideia de fazer a montanha-russa que sobe a montanha, né? Alto pra caramba. E na descida ela tinha 240 por hora para pegar o impulso para subir de novo. E ela percorre o parque todo, praticamente. Meu, é muito da hora, mano. Dá quase 3, 4 minutos de passeio. Nossa, é espetacular. Eu só não tenho dinheiro para ir lá, mas eu queria estar lá, mano. Da hora. Ó, eu não preciso nem de dinheiro. No dia que você estiver internado, entre a vida e a morte, você pode ir lá. Que aí você dá uma volta e vai pro céu logo uma vez. Não, não. Mano, é da hora, cara. Você é louco, mano. Então, e assim, agora vamos entrar agora no assunto de Play Center, né? A nossa capa do vídeo lá tem a entrada do Play Center, né? A gente aqui sempre foca em Play Center, mas a gente dá uma passada nos outros parques também, né? E hoje a gente teve uma ideia de fazer um negócio diferente, né? Teria mais uma visitante, só que infelizmente ela não pôde participar. Então a gente está com uma visitante e 2 ex-funcionários. Então a gente teve uma ideia de bolar do nada aqui, dúvidas. A Cris ela vai surgir na cabeça agora alguma dúvida do Play Center que ela gostaria de perguntar para mim ou para o Alexandre e ela vai falar agora. Pode ser a sua dúvida também que está assistindo, né? E aí, Cris, manda a primeira aí para gente, ou para o Alexandre ou para mim. Deixa eu ver. Nossa. É, Meu Deus, não tá vindo nada agora na minha cabeça. Ih, Deixa eu ver. fugiu. 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 Deu um apagão, deu um apagão. Vocês, assim, lá no parque, assim, vocês gostavam muito de trabalhar lá. Por todos os podcasts que eu já escutei, eu vi que vocês tinham um grande companheirismo, vocês eram sempre unidos, né? Cada brinquedo, pelo que eu vi, era uma equipe, eu não sabia que funcionava desse jeito. Assim, entre as equipes de cada brinquedo,
vocês tinham, tipo assim, alguma rivalidade, assim, de a equipe ser melhor que a outra ou não? Tinha isso? Fala aí, Ale. A gente tinha, mas era uma coisa assim, bem natural, bem tipo, não uma coisa assim que fosse ser rivalidade em questão de, eu não falo com aquele fulano, porque fulano não sei o quê. Por exemplo, eu trabalhava num equipamento que é um cartão postal, que desde quando foi criado o parque já existia isso. Assim que começou a ter, foi fixado, né, naquele local, o parque. Então, eu trabalhei primeiro, eu fiquei no Sky, no Sky Coaster, e depois eu fui pra Barca Viking, tá? E o Nilson, ele já foi o Boomerang, então, pô, o Boomerang já foi bem mais visto, era um giro, questão de giros, ele tinha mais giros que os outros, porque é uma novidade, né? Se fosse para mim ser rival dele, mano, cara, trabalhar lá, eu não trabalho, mas ele não sei o quê, eu não tenho esses problemas. Na verdade, a gente nunca teve esses problemas em questão. Todo mundo se dava bem, todo mundo fazia um giro de equipamentos, ninguém ficava sempre num só, sempre dava oportunidade para todo mundo. A gente era muito unido em questão. O Nilson, ele era um pouco meio afastado, assim, que ele tinha a vida dele meio reservada, vamos dizer assim. Ele conversava com um com o outro e casa e pronto, acabou. Eu não, eu já sou uma pessoa que eu consegui me misturar com um monte de gente, e nessa mistura eu acabei indo pra balada com eles, ir pra casa do funcionário, pra festinha aqui, festinha ali, chegar no outro dia virado, sem dormir, sabe? E ter que ir trabalhar, e a Maristela pegou no pé de todo mundo. Então, tudo que acontecia ser uma coisa bem, como fala, era natural. A questão assim, a gente não tinha essa, né? A não ser que eu não gostasse de um funcionário. Olha, na boa, eu não fui com a cara dele, me desculpe, não converso, não gosto dele, não. Acabou. Cada um no seu quadrado, mas comigo não chegou a acontecer. É muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Bem unido. Falando assim, na verdade, o Cris, não tinha mesmo assim, uma rivalidade, mas assim, tinha alguns funcionários que às vezes se sentiam um pouquinho, né, por ficar um pouquinho metido por estar num brinquedo top, né? Por exemplo, Boomerang, Turbo, os brinquedos grandes, né, que era mais procurado pelo visitante. Eu nunca tive isso, né? Tanto é que eu comecei no Carrossel, no Povo, né? Depois eu fui pro Carrossel. Antes do Boomerang que o Alexandre falou, eu passei pros outros, né? Eu fui pro Double Shock, fui pro Teleférico, Casa do Monstro, cheguei a operar, depois que eu fui pro Boomerang, né? Então, assim, eu tratava todo mundo igual, não tinha essa não de querer ser mais que ninguém, não. Quem ia lá treinar no Boomerang, eu treinava de boa, a pessoa vinha lá do telecombate, treinava ela de boa, treinava super à vontade quando eu via que a pessoa tinha vontade de querer aprender também, né? Agora, quando chegavam lá, que eu queria ficar vendo as menininhas, aí eu já logo falava, ó, você quer prestar atenção? Por favor, né? Porque tinha que dar uma chamada, senão o cara não aprende, não é para ficar lá com brincadeira, né? A gente tá trabalhando, né? Então, tinha que fazer coisa certa ali, né? E assim, só rapidinho que o Alexandre falou, realmente eu entrei lá, eu era muito tímido, sabe? A timidez me atrapalhou muito no começo lá. Tanto é para falar nos brinquedos, quanto para se enturmar com o pessoal. Enquanto o pessoal marcava de ir para praia, para Trindade, para as baladas ali da Broadway, eu era muito bobão, sabe? Me trocava e ia embora para casa. Eu perdi tudo isso daí, entendeu? Infelizmente eu acabei não tendo isso aí que o Alexandre falou, né? Pelo meu jeito mesmo, sabe? Eu era muito tímido. Mas só depois, lá para 2000, 99, 2000, que eu comecei a me soltar mais, né? Mas foi isso aí. E assim, agora eu tenho uma dúvida. Perguntar para o Alexandre. Ô, Alexandre, você trabalhou na Gigantona, não trabalhou? Sim. Alexandre, como é que é a operação de uma roda gigante, cara? Eu vou falar para você assim, em questão. Desculpa, meu cachorro, ele é assim mesmo, tá? Pode chamar ele. Assim, a operação da Gigantona em si, cabine de comando, ok?
eu não cheguei a operar. Eu fiquei. Na verdade, a gigantona, ela foi um equipamento que foi mais ou menos um teste para ver se eu daria certo lá ou não. Em questão de eu ser alto, a Maristela achou melhor jogar no Sky Coaster, por conta do quê? Os eixos laterais, onde que sustentam as cabines, estão baixo, próximo de mim, muito próximo. Então, poderia acontecer sim algum acidente. Ela ficou com medo por causa da minha altura e ter um acidente por conta os eixos, né? Que sustenta a cabine. Aí ela me tirou de lá. Então, assim, eu não tive uma experiência na gigantona de chegar e operar e fazer um giro. Eu fiquei o quê? Um dia. No outro dia eu já fui pro Sky. Fiquei 3 meses no Sky. Fui pra barca. Da barca eu fui para. Eu fiquei cobrindo algumas vezes lá eu fui para Evolution, depois Casa do Monstro. Então, assim, eu não rodei muito, eu fiquei só nesse, né? Então, especificamente sobre a Gigantona hoje girando a mundo, eu não tive nem no Hopi Hari a oportunidade de operar, porque não era a minha área lá. Eu trabalhava lá embaixo. Então, também eu consegui operar. Mas assim, eu já fui entrar dentro da cabine, eu vi como que é tal, mas eu mesmo operar não. Eu acho que ali é uma coisa muito complexa. É um negócio assim que, tipo, é mais atenção mesmo, né? É um negócio meio assim, eu imagino que seja assim, né? O giro dele tem que ter 2 voltas por cada cabine. Então você tem que ter uma noção de quantas voltas deu aquela cabine e quantas cabines não tem. Então os caras têm que ter esse controle. Senão a pessoa está rodando de interesse. Então, é isso aí que teve uma vez que eu até falar para a Cris, teve uma vez que eu fui render a panorâmica, né? Que tava quebrado o brinquedo lá acho que tava quebrado o brinquedo lá que eu tava lá na área 1. Aí me colocaram na roda panorâmica, eu fiquei na plataforma, né? Aí eu cheguei do lado da cabine, eu vi o menino ali operando, eu não entendia nada como é que era, mano. A operação é muito complicado para mim, entendeu? Porque, mano, tem uns números, né? Elas têm um número. Você tinha que marcar o número, né? De quantas voltas deu aquele número. Porque senão ela fica dando muita volta. Cara. Mano, você é doido. Mas era meio é interessante. É uma matemática. Sei lá. A gente já está acostumado com botões, né? Então a gente, quando pega um equipamento que precisa de utilizar aí, o painel de controle, é botão para todo lado. E aqueles botões se acabam. Travou? Então, Cris, surgiu alguma dúvida aí nessa conversa, Cris? Se surgiu, já mete bronca. Surgiu. Eu queria saber uma coisa. Eu sei que as montanhas russas tinham o tempo delas, né? Era uma volta só, depois que tinha o percurso, acabou. Agora, os outros brinquedos, tipo o polvo, a panorâmica, o cataclisma, né? o kamikaze, o tempo de cada brinquedo. Quem estabelecia o tempo era vocês? Ou tinha uma norma assim, esse brinquedo tem que ser esse tempo, esse tem que ter esse tempo. Como que funcionava? Então, eu vou começar respondendo isso daí. O Alexandre ele conclui, né? Que o Alexandre também ele trabalhou na barca, ele sabe como é que é. Então, na verdade, assim, o brinquedo, o polvo, por exemplo, ele tinha o tempo dele. Por exemplo, era um pedal, né? Você apertava para ligar, aí segurava o pedal. Conforme segurava o pedal, ele pegava a velocidade embaixo e os braços, né? Os tentáculos ali começavam a subir e começavam, né? Fazer aquele esquema lá, aquele balanço, né? Aí você segurando o pedal, ele tinha o tempo dele, não era você que desligava, ele tinha o tempo de girar. Só que se você percebesse que tinha alguém passando mal, aí você tinha que tirar o pé do pedal e para ele parar e abaixar os tentáculos dele para reiniciar, entendeu? Então ele tinha um tempo. Só que, por exemplo, quando você tinha uma galera que estava agitando muito também, a gente costumava deixar de novo. Em vez de deixar ele parar, a gente apertava de novo para ele rodar mais. Então dependia muito da galera. No meu caso, nas minhas operações, entendeu? Dependia muito da galera.
Se tivesse a galera agitando bastante, eu deixava um pouquinho. E sempre olhando na fila. Você não podia deixar muito tempo. Senão a fila fica muito grande, né? Então, você tem no máximo 2 vezes, assim. E você, Alexandre? Então, eu não cheguei a operar um pouco, mas eu, na barca, na barca era o seguinte, é um negócio que, tipo, é uma mistura de manual com automático, né? Que para fazer o balanço dele, existe toda aquela, como fala, aquela pré-operação, que é você fazer um embarque primeiro e tal, né? E na hora que vai fazer o embalo, ele tem 2 botões, esquerdo e direito. Então, se você apertar o esquerdo, ele vai subir para o esquerdo, direito ele vai embalar para trás, e aí vai. Vai chegar uma certa hora que ele vai estar com o embalo já no tempo certo, eu tenho um outro botão que é automático. Então, eu coloco no automático, ele continua dando embalo, mas no automático. O tempo em si não é um equipamento automático, tá? Ele tem um período para funcionar assim, mas assim, ele não é automático. Você aperta o botãozinho, ele vai lá, balança e para. Não funciona desse jeito. A gente faz a parada. Então, para fazer a parada, a gente tem que tirar do automático e aos poucos fazer uma inversão. O que é uma inversão? Se eu comecei a dar um embalo para a esquerda, para subir, e para a direita, subir lá direito, eu vou fazer o contrário. Eu vou começar a girar ao contrário, porque embaixo tem um pneu, e aquele pneu ele faz tanto freia, né? A gente tem 2 alavancas do lado, a gente puxa para a gente aqui, ó, pro nosso lado, e o pneu encosta no assoalho dele, em casco, e vai fazendo, vai freando ele, né? E a gente vai faz a inversão para poder parar mais rápido, que senão fica balançando lá e não para mais, né? Então, assim, existia um esqueminha que a gente fazia, às vezes, de forma errada, tá? Porque a gente, não, na verdade, não podia fazer essa inversão. A gente tinha que usar só o freio, mas para parar mais rápido, a gente fazia esse negócio. E o Nilson sabe disso. A gente já trabalhou lá também. Fiquei um pouquinho na barca lá, realmente, era aquela coisa, né? Começa de um lado, de um jeito e você inverte, sabe, Cris? Você inverte. Você começou balançando da direita para a esquerda, você começa da esquerda para a direita para frear. E é muito semelhante, já falei em outros podcasts, né? Vamos falar de novo. Os comandos da barca, do Kamikaze, Cataclisma, Labamba não, Kamikaze, Cataclisma e barca. Esses 3 é o mesmo esquema. Você manda o primeiro direito para começar, depois você inverte. Aí ele vai parando, entendeu? Eu tinha me esquecido desse detalhe, Alexandre, esse tempo atrás, do automático da barca. Eu não lembrava disso. Que ele tinha esse botãozinho mesmo, né? Para ela ficar balançando. Tem um automático. Acho que o menos complicado para trabalhar, porque depois a gente foi para outros, né? A gente vai chegar nesse assunto na casa do monstro, da Evolution lá. Então, assim, são outros tipos de comando, né? Um pouco mais cheio de botão, né? Na verdade, assim, agora ele tocou nesse assunto, viu, Cris? A galera que tá assistindo aí. A casa do monstro, quando você chega lá e começa a ver o cara operando, você fica meio com medo, você se assusta. Não é por causa da casa do monstro, não, é por causa do comando mesmo. O comando, ele é bem complicadinho, assim, eu achava. Entendeu? Né, Alexandre? Fala aí, porque, ali você tá na frente, você tem que atender, você tinha que atender as pessoas que estavam perguntando as coisas para você ali, na frente da fila, tinha que prestar atenção nas imagens das câmeras, tinha que prestar atenção, mandar a cadeira, puxar do meio, puxar de trás para não bater, né, Ale? Fala aí. Aquele comando, ele já era assustador mesmo, porque, assim, a gente não chegava a ter um contato direto com o botão do comando. Eles têm um adaptador. Eles colocavam uns ferrinhos lá para a gente poder trabalhar mais tranquilo, mais confortável. E aquilo parecia uma mão de um monstro, né? Tinha uns 4 ferrinhos assim, ó.
E aqueles ferrinhos é o que adaptava para a gente poder usar os botões. Senão, não tem tendinite, né? Uma semana já estava no atestado já. Então, aí, o que acontece? Praticamente trabalhava. Não, era em dois, mas praticamente você trabalhava sozinho. Porque o de trás, o que ficava lá só fazia o desembarque, ele abria a trava para o pessoal descer. Mas o resto é tudo com você. Então você chegar ali, você tem que fazer o embarque, tem que ver carimbo, tem que botar as duas pessoas juntas, tem que olhar a câmera lá em cima para ver o que está acontecendo. Aí depois você vai olhar lá no fundo, a cadeirinha chegou, o cara desembarcou. Você já tem que puxar lá para frente, porque a outra, quando chegar, ela vai vir no automático. Quando ela chegar, ela já bate na frente se você não puxar. Então você tem que desembarcou, puxou. Você vai juntando. Tinha vez que a gente puxava 14 cadeirinhas de uma vez só para frente. Por quê? Porque a gente tem esse controle dos trilhos suspenso, era fase. Então você anda a fase, cada fase, vamos supor, tem 2, 3 metros. Não sei, alguma coisa assim. Aí cada fase. Então você puxa. Você pode puxar só 3, deixar 9. Você pode puxar 6, deixar mais 7, 8. Depois se você quiser. E o pessoal fica na fila, eu olhando para lá e tentando entender como é que aquilo está funcionando, porque ninguém entende nada. Uma hora vem 2 cadeirinhas para frente, com o resto para trás. Sim. Como é que consegue comandar tudo aquilo automático? E na verdade não. Quem faz isso aí é a gente. Com o tempo a gente pega um costume, e esse costume para a gente já fica de uma forma mais confortável, né? Para você trabalhar, você já sabendo o tempo. O embarque também, a gente tem que ter a gente tem um pedal, né? Aquele pedal ali também é justamente para você poder lançar a cadeirinha. Se você tirar o pé do pedal, a cadeirinha vai direto para a parede. Muita gente já se esburra pela parede lá por causa do pedal, né? Então, o pedal tem que ficar posicionado até a cadeirinha passar o sensor. Quando ela passar pelo sensor e pelo automático, aí você não se preocupa mais. Mas enquanto estiver sob o comando do operador, qualquer coisa que acontecer é responsável do operador. Sim. E, Cris, em cima de tudo isso aí que a gente falou, você já foi na Casa do Monstro, né? Foi. Tá, e como é que era a visão do visitante lá? Vocês, acho que nem pensa muito. Pô, como é que será que funciona isso daqui? Será que ele aperta ali, vai tudo automático, rodando lá dentro, ali fora? Vocês tinham isso aí também? Como é que era? Tem alguma dúvida da Casa do Monstro aí? Na minha cabeça era assim, tava na cadeirinha, eu apertava o botão, e aí depois, na hora de sair, ele apertava um botão, parava e saía da cadeirinha. Tinha tantas coisas assim, né? Mas isso que ele falou da cadeirinha, eu vi assim na Casa dos Monstros, que tinha um embalo, né, na cadeirinha quando estava chegando na hora de parar, parece que ela dava uma balançada assim mais forte, não dava? Dava uma jogadinha, né? No... Ela dava uma jogadinha, assim. Né? Sim, na hora que ia mandar, na hora que mandava lá tinha um negócio do pedal que ele falou, né? Tem a parede ali, você mandava, você apertava, ela fazia assim, ó, ela dava embalo assim, né? Aí entrava. Aí lá no final, então, ela tinha uma curva, né? Ela vinha de uma curva, assim, ela fazia uma curva, tanto é que ali muitas pessoas... Isso, muitas pessoas faziam brincadeira, assustavam, ou o funcionário assustava a pessoa, né? Que ia abrir ali a cadeira, ele ficava escondido ali. Entendeu? O legal desse brinquedo que a gente está falando aqui é que, para a época dela, já tinha uma tecnologia legal, né? Porque, pô, ela veio junto com o parque, ela é de 73. Tem foto que mostra, em 73, ela já estava lá. Pensa. Né? Pô, acho da hora isso aí. Entendeu? Infelizmente... Ali é mais um cartão postal do parque. Sobreviveu até, né? Sei lá, eu tive o privilégio de um dia andar, de um dia ir como visitante, de um dia trabalhar, de operar, entender como funcionava tudo por dentro. A gente, na hora de ir embora, visitante simplesmente ia embora. A gente tinha um monte de coisa para fazer, tem que encapar tudo aquilo ali, colocar capa né, em algumas coisas, aí entrar lá dentro, tem uma oficina. Aí tem um puta de um compressor enorme, gigantesco. Chegava lá, ter que soltar o ar dele. Dava maior susto. Você chegava lá, ter que desativar
o compressor, aí fazia aquele barulho, parecia que explodir tudo. Aí soltava o ar dele, tudo, desligava a chave. Aí fica bem sinistro, né? Quando chega na hora de ir embora, tem que fazer tudo isso aí, fica tudo escuro. Aí fica meio cagão lá dentro, né? Mas com o tempo acostuma. Mas é lógico, né? Não dá para falar da Casa do Monstro, não dá para falar da Casa do Monstro sem lembrar de uma coisa que eu acho muito legal de falar, muito legal, uma coisa que a gente gostava também, né? Que vocês estão pensando que é o quê? Não é isso aí, não é isso aí, é outra coisa. Você lembra, Alexandre, que a gente fazia lanche lá atrás? Lembra? Então, a gente tinha, lá atrás, na área restrita, da Casa do Monstro, tinha uma salinha do lado. Ali a gente E recebia o nosso nome, a gente coloca o nome de 18. 3,6 é uma refeição, 18 é um lanche. Então, eu recebia o aí, nosso. pode falar. Conta aí. Não, pode falar. Conta aí, porque Desculpa. eu não lembro muito direito, mas eu sei que eu utilizava aquela salinha lá. E eu não lembro do restante do que aconteceu. Então eu prefiro que você conte o resto. De repente não seja a mesma conversa. Então, Cris, a gente fazia lanche ali, né? Tinha no parque, tinha determinados locais que eram utilizados para lanche, que era o 18, né? A gente chamava o lanche de 18. E o 36 era almoço, entendeu? Ó, 36, vai pro 36, vai pro 18, né? Aí ali na Casa dos Monstros tinha um espaço ali, lá atrás, que você ia lanchar, e você ficava escutando os barulhos da Casa do Monstro, né? Aqueles gritos das gravações dos monstros, as pessoas gritando, aqueles barulhos da cadeira, sabe? Isso aí é uma coisa da hora, assim, que eu lembro. E lá no parque tinha várias salinhas, assim, tinha uma lá no Splash, lembra, Alexandre? No Splash tinha uma salinha de lanche também, bem do lado da subidinha, da primeira subidinha ali, do barquinho, que eu fiquei Mesmo a ali. salinha do lanche era a salinha que o Sandro dava advertência para os outros também. Isso mesmo. Então. Aí então, tinha essa daí, tinha a salinha da Casa Maluca, do lado da Casa Maluca tinha uma salinha também. Tinha a salinha do Show dos Ursos, que ficava a Mariana. Lembra a Mariana lá, a Marianinha? Ficava fazendo lá os RDO. A RDO é o quê, né? É o relatório diário operacional, né? Que a gente pegava, marcava lá. Isso, entendeu? Aí, de noite, quando chegava a hora de ir embora, ela pegava todas as RDO de todos os brinquedos. E ela ia fazer a conta, sabe? A conta lá das catracas, né? Do número de inicial, final. Para ver quantas pessoas passou em cada brinquedo. Então tinha que ser muito bem marcado, não podia rasurar, senão dava trabalho para ela depois, né? Então tinha essas salinhas aí, né? E então, Alexandre, mais uma vez aí, vamos tocar nesse assunto, Alexandre. Você fez parte, foi personagem de uma situação na Casa do Monstro ali, cara, que foi por sorte, né? Você tá bem hoje, né? Porque você acabou desequilibrando lá, caiu da cadeira em cima da fila ali, cara. Fico imaginando, hein, meu? Ó, E a ali não foi o primeiro acidente que eu sofri lá. Em toda a minha trajetória de parque. Eu já tive acidente no Splash, fui pular o canal de um lado para outro e acabei caindo, me machucando. Nesse dia, graças a Deus, não tinha água ali, mas me machuquei. Aí teve um outro episódio, eu não sei se foi depois da Casa do Monstro, antes eu cheguei, eu acho que foi depois, eu não tenho muita certeza, mas assim, da Casa do Monstro, voltando no tempo, a história que aconteceu foi a seguinte, faltava poucos minutos para fechar a fila, né? Então, assim que ela foi fechada, a gente estava limitando em questão assim, vocês não podem mais andar uma pessoa só por cadeirinha. Tem que ser duas, mesmo que você não conheça a pessoa, vá com ela, porque nós temos tempo para fechar aqui, nós temos contado quantas pessoas vão estar em movimento aqui, né? Até terminar a operação.
quantas pessoas não embarcando. Aí era complicado, que tinha gente que tinha em 3, eu não quero ir, não vou, não sei o quê, e eu não tinha tempo para ficar procurando quem vai, quem não vai, quem vai com quem não vai. Aí eu veio um funcionário, ele veio me render no comendo para mim fazer meu 18. Quando eu voltei, eu vi uma situação que aconteceu com ele, não comigo. Ele não estava tendo condições, capacidade de colocar uma outra pessoa junto com uma outra, vamos supor, 2 pessoas. Só tinha uma, e eu não consegui também arrumar de última hora uma outra pessoa para fazer a dupla, né? E eu acabei, então eu vou com você. Eu ainda tinha uns minutos para voltar do meu lanche, e eu fui. Para não deixar a menina sozinha, para os outros falar, por que que... Então, para evitar isso daí, eu fui com ela. E aí, quando chegou lá em cima, eu vi a Maristela vindo acelerada, com a cara fechada. Eu falei, meu Deus, essa mulher, ela é muito bacana, mas a bicha é brava, hein, mano? Aí, na hora que eu olhei ali, eu falei, meu Deus. Aí eu peguei e abri, com ela em movimento. Ela já estava no segundo andar, lá em cima, lá. Tem aqueles monstros lá. Aí, eu abri a minha trava, saí da cadeirinha e deixei ela seguir o trajeto. Em vez de eu sair do trajeto da segunda cadeirinha que estava vindo atrás, eu não consegui sair. Aí o que aconteceu? Automaticamente eu pensei, ou eu vou me pendurar nela e sair lá para fora e entrar de volta, né? Retornar para a parte solo, ou eu vou ter que, sei lá, deixar acontecer. Eu não deu tempo de pensar. Na hora que eu pensei, eu já estava lá embaixo. Aí eu caí em cima da fila. Parecia um cantor de rock se jogando. Caí em cima da fila lá, bati a cabeça num labirinto, caí, desmaiei. Aí eu quebrei um braço, minha orelha também partiu aqui assim embaixo, a cartilagem. Tava bem feio. Aí eu fui parar no hospital, fiquei internado 1 semana no Metropolitano. Fiquei afastado, tudo lascado. Então, aí os caras falando que eu não sei o que. Na verdade, não. Ali realmente foi uma cadeirinha. Ela não me deu espaço suficiente para me poder pensar. Foi muito rápido. Na hora que eu pensei, eu já estava embaixo. Ô, Cris, o que você acha? Você tá na fila da casa do monstro e do nada cai um funcionário em cima, lá de cima. Você ia ficar com medo do brinquedo? Eu ficar, que cai assim, né? Porque a cadeirinha meio que jogava para fora, né? Ali da coisa e voltava, né? Eu ia pensar assim, na hora que ela fizer isso, eu vou cair também. Não imaginar que ele tentou sair da cadeira e caiu, né? Ó, falar a verdade, ó, se fosse eu, no caso, eu não costumava ir com visitante, eu não tinha, nos brinquedos que eu trabalhei, não aconteceu, acho, de eu ir. Mas se eu tivesse no lugar dele, o que eu faria? Eu ficaria na cadeira, mano. Eu ia aguentar a bronca ali. Porque, cara, eu não ia ter coragem de sair ali, mano. Eu não ia ter coragem de sair. Eu tinha coragem, porque eu já fiz coisa pior que aquilo ali. Então, assim, ali foi um erro de cálculo mesmo, porque assim, se você não tem um trilho no chão, fica difícil. Ele tá na sua cabeça. Na hora que você desce, aquela cadeirinha não tem jeito, ninguém segura ela tem um motor. E aquele motor lá, ele não para, ele pode 10 pessoas, 30 pessoas segurando lá. Ele não vai parar. Aquele motor não para. Então, assim, você não tem como segurar a cadeirinha, não dá para você fazer nada. Então, o tempo que eu saí dela, eu errei o cálculo. Eu fiquei na linha onde tem o percurso do trilho. Eu tinha que sair do percurso do trilho. Porque se eu saísse, eu estava tranquilo. Depois eu podia inventar qualquer coisa lá para ela, lá e tudo acabou. Mas a questão é que não deu tempo. E estava de noite, foi muita coisa assim, sabe? Foi muito rápido. E eu acho que depois que eu saí do Center, eu não tenho certeza, eu acho que eu fiz um bico a pessoa tá fazendo uma reforma, né? Como chama? Na Montanha Encantada. Eu participei lá de uma reforma lá, então a gente tinha que, às vezes, dormir, né? A gente fazia isso durante a noite, tinha que pintar, tinha que reformar, tava reformando os barcos.
estava reformando alguma parte do cenário e tal, né? Onde é o canal, estava sendo pintado e tal, e eu estava trabalhando com esse pessoal. Aí, eu não sei se no dia seguinte, o Splash estava sem água de novo, porque estava trocando as bombas. Estamos fazendo uma manutenção nas bombas do Splash, que faz aquela correnteza funcionar. Eu não sei se foi ironia do destino, sei lá, eu entrei no canal, que eu estava procurando algum material, mas não imaginei que tinha um buraco de 6 metros na minha frente, que é onde vai a bomba. Ele é bem grande assim e tem 6 metros de profundidade. Aí parecia um. Eu não sei se você já viu aqueles desenhos lá, né? Chega a ter um buraco preto assim, você cai dentro. Foi a mesma coisa. Caí, plum, cai lá dentro. Aí quando eu caí, o Marcelo Gutglas, dono do Play Center, tava por ali. Ele me viu cair. Aí os caras vieram lá me socorrer. Falou, tá tudo bem? Tá tudo bem porque eu caí em pé. Eu não quebrei nada, eu caí em pé. Só não conseguia sair de lá, né? Aí os caras foram lá, me deu a escada, saí, né. Fui lá pra enfermaria, ver se tá tudo bem, né. Aí o velho foi lá, já ficou preocupado comigo, ó, fulano caiu lá dentro, né, mas não sei o que foi que aconteceu. Aí tinha um cara lá, um chefe da segurança lá, chamaram ele e tal, não sei o que. Eu já tive problema com esse cara, não vou nem citar nome. Ele já não gostava de mim, né? A diversão dele era ficar colocando pra fora do parque toda vez. Eu dou um jeito de tirar o de lá. E aí ele fez isso com muito prazer, né? Quando o dono do parque chegou e pediu para verificar o que foi, tal, não sei o que lá, ele aproveitou a deixa lá e viu que não aconteceu nada comigo e já, mais uma vez, colocou para fora, né? De lá. E eu acho que foi depois mesmo da Casa do Monstro, não me lembro direito. Mas em questão de acidente, assim, foi 3 comigo. Então, eu sinto um gato, né? Então, Toda vez a gente tem uma vida, né? Ô, Cris, a galera que assiste hoje, de domingo, passa na Record lá o programa do Tom Cavalcante, né, do Acerte ou Caia, né, pensa que isso aí é novidade, não é não, aí, ó, lá atrás já acontecia. Só que ali no Acerte ou Caia, já é uma coisa esperada. É uma coisa esperada. Agora você pensa se cair no buraco, sabe que tinha um buraco ali. Você sabe que tinha, mas não estava. Eu olhando para os lados, nunca ia sonhar que ia aparecer um buraco na minha frente, né? Doideira. E aí, vou falar para você, ali no PlayStation não tem. Eu não fui o primeiro que sofreu o acidente, teve mais funcionários, teve gente que perdeu a vida lá, então. Faz parte, tá? O Play Center em si, para nós, é uma empresa, uma empresa. Para vocês é um parque, mas lá é uma empresa. Então, assim, todo lugar tem esse risco de ter um acidente, mas a gente tem lá dentro Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a CIPA. Então, ela cuida disso, ela cobra que a gente use EPI, que é equipamento de proteção individual. Se você ficar sem um áudio, reclama. Se você não tem porta de segurança, reclama. Se você estiver numa altura e não tiver equipamento adequado, eles vão pegar no pé. Para evitar que essas coisas. Tá, desculpa, é que veio um negócio na minha cabeça que eu preciso te cortar, perdão. Ô, Cris, vai pensando em outra dúvida aí daqui a pouquinho, tá? Você perguntar para nós aí. Você tá falando esse negócio aí da CIPA, né? Beleza. Só que uma coisa que eu fico intrigado até hoje, né? Ô, Alexandre, você lembra do bumerangue? Lembra, né? Lembra do bumerangue? Quando o bumerangue parava lá na rampa 2, que era o lift 2, que a gente chamava, a norma era subir 2 funcionários para acalmar os visitantes. 2. Menos o comando. O comando ficava na cabine. Quem que subia, se eu não me engano, era o embarque e o catraca. O habilitação, que era do outro lado, ficava lá. Habilitação e comando lá embaixo, e embarque e catraca subia.
não tinha EPI nenhum para subir. Então, Eu subi segurando na grade, no corrimão. Então, não tinha EPI, mas assim, você concorda que se tem um trem cheio de visitante, como é que você vai dar um EPI para todo mundo? Não tem como, ali é uma... Não tô falando das pessoas não, Alexandre. As pessoas estavam travadinhas lá no brinquedo. Eu tô falando do funcionário. Porque assim, na hora que você subiu ali, e se dá uma tontura no funcionário? Sabe que eu falo isso? Então, Porque não tinha nem um cinto, nada, porque eu subi várias vezes lá. Você subia segurando assim, ó, no corrimão. E na hora que você chegava na frente do carrinho, coisa de uns 5 metros, 4 metros do carrinho, você ficava assim, ó, com a mão para trás, segurando aqui, ó, no corrimão aqui, conversando com as pessoas. Aí a ordem era, na hora que a manutenção chegava, você tinha que pegar e entrar na gaiola, que eram aquelas gaiolas que tinha do lado. Ele tinha um portãozinho, você entrava lá dentro, fechava, para o bumerangue descer, porque tremia tudo lá. Mas e se dá uma tontura no funcionário ali, ele cai daquela escada? Você não acha que deveria ter um cinto? Eu acho. Sim, eu acho que deveria, porque assim, cinto, ele é já próprio para quem passa de um certo limite de altura. Eu acho que aquele cinto, ele tem usado de 2 metros para cima, 3 metros, alguma coisa assim, já tem que usar. Então, foi uma falha, sim, do técnico de segurança do trabalho. Existe uma norma regulamentadora, que é a NR35. Se eu não estou louco, acho que é 35. Tem que fazer. Todos os funcionários têm que participar dessa NR. Pode ser que naquele tempo não existia a NR35. Então, por isso não foi cobrado essas coisas, né? A gente tem que relevar em questão disso, que naquele tempo não tinha. Lá no Hopi Hari, o negócio é muito mais rigoroso. A gente fazia resgate, treinamento de resgate da Montezum. E a Montezum é muito mais alta, né? Então a gente chegava ali, tinha que fazer o mesmo esquema do que o Nilson falou. Tem que subir pela lateral, lá em cima tem que verificar se esse trem tem condições de continuar, ou você tem que desembarcar todo mundo. Se tiver que desembarcar, vai descer todo mundo sem cinto, Só que assim, nenhum funcionário que está fazendo resgate está sem habilitação. Vamos supor, quando tem NR35 é para todo mundo. Se você tiver tontura, então você já fica lá notificado que você não pode participar de um resgate, qualquer coisa parecida, por conta do seu, das suas condições. Mas se a pessoa passa por todos os testes do NR35, ela está habilitada para fazer resgate de qualquer outro equipamento que tenha uma certa altura, né? Então a gente está falando de gerações. Naquele tempo a gente trabalhava em 97, 98, 99. Muita coisa ficou para surgir, muitas coisas que aos poucos foram sendo cobradas, né? Foram surgindo e aí modernizando e tudo mais. Então, pode ser que por esse motivo aí não teve essa cobrança e não teve nenhuma punição nem nada, né? Sim. Mas agora, conforme vai passando o tempo, as coisas vão ficando bem mais rígidas. Sim. E você, Cris? Você fala pra gente aí, se você trabalhasse lá no Play Center lá, eu não sei se eu perguntei isso para você no outro, tem algum brinquedo que você gostaria de trabalhar e tem mais alguma dúvida aí para perguntar para os dois integrantes aqui? Lembrando que o Alexandre Nicolai, ele é o cara que zerou, tá? Ele trabalhou no Play Center, ele operou no Play Center, ele trabalhou no Hopi Hari também. Então ele trabalhou em 2 parques, né? Tô falando dos mais famosos, né? Não tô falando do outro. Tem um lá que você trabalhou também, tem? Cidade da Criança, é isso? Cidade da Criança também peguei trabalhar, mas era de menor, faz muito tempo. Eu fiz bico, né? Fiz bico, naquele tempo lá era... Tipo, não tinha essas frescuras todas e tal. E eu tive, sim, privilégio de operar um jumbo. Apertar um botãozinho pro elefantinho voar. Então tá. Antes de tudo, né? Então, mas eu não incluí na minha vida, porque foi uma coisa muito passageira, foi... onde eu tive experiências, onde eu aprendi a trabalhar, onde eu aprendi a fazer amizade, saber o que é trabalhar com pessoas,
tudo isso foi uma escola. A adolescência para mim foi uma escola onde eu aprendi muita coisa que eu levo para a vida, né? Tudo, união em equipe, amizade, saber lidar com vários tipos de pessoas diferentes todos os dias, né? Sim. A gente vai pegar vários temperamentos diferentes Vários e temperos. aprender cada dia uma coisa com as pessoas mais experientes, gente que já tem mais tempo. Eu trabalhei em 3 áreas, 2 áreas, né? 2 áreas eu trabalhei. Trabalhei em alimentos e bebidas quando era menor. Aprendi a fazer coisa que eu nunca soube na minha vida fazer. Hoje eu já tenho eu tenho isso que eu trouxe para a vida, pessoas experientes, né? Gente de idade, já o seu João, lembra, seu João? Seu João, cara. Então, me ensinou um monte de coisa. Depois fui para equipamentos, operações, entendi um pouco sobre pneumática, manutenção. Curioso, né? Eu acompanhava, a gente via como era, né? Mas... Sabia que... exatamente, um lugar maravilhoso. Então, quando eu fui para outro parque, eu já estava mais à vontade, eu já sabia como funcionava o dia a dia, como que é né? Os bastidores, que as pessoas vão no parque, acho que é todo um parque de bairro, que você chega ali, acabou, tchau, vai dormir, no outro dia. Lá é uma coisa assim que não para, né? A gente vai embora e depois a manutenção de cedinho já tá chegando lá para poder fazer a manutenção diária, né? A questão é checklist, né? Quantas vezes lá no Hopi Hari eu não vi lá lá embaixo naquele tempo era a montanha-russa do Super-Homem, não é isso? Lembra, Nilson? Lá embaixo. Catapulta. Então os caras vão lá, vai fazer o torqueamento de alguns parafusos. Por quê? O brinquedo ele vibra o dia inteiro. Esse aqui sabe. Ele trabalhou lá no Boomerang, ele sabe o que eu tô falando. Então, ele vibra. Ele trabalha com vibra o dia todo. Então, aqueles parafusos, pode ser que, de repente, eles dão não vou falar de parafusar, eles ficam fora do ponto de aperto. Então, assim, eles vão lá todo dia e vai apertando o que não está apertado ou apertar o que está apertado. Eles vão revisando aquilo ali para quê? Para não deixar, porque se for passando dias e dias e dias, quando vai ver já sai um parafuso. Aí você nem sabe o que caiu. Sim, realmente. Sofre um estresse, né, diário de operação e tem que ter todo um cuidado, né? Mas, enfim, olha aí, vamos deixar a Cris perguntar aí. Pergunta aí, Cris, alguma coisa para nós aí. Tem alguma dúvida aí? Eu queria tirar uma dúvida em relação ao teleférico, né? Que vocês falaram da casa do monstro, que vinha a cadeirinha e tal, o teleférico não parava, né? Você tinha que dar uma saltada antes, né? Tinha um tempinho assim, não era? Eu queria saber assim, se aconteceu algum acidente com algum visitante na hora de sair, de cair, se machucar, se acontecia isso com frequência. Então, eu vou falar um pouquinho, Alexandre, aí você já conclui, tá? Porque eu fiquei um tempinho lá também. Então, o que acontece? Ali no teleférico, ele tinha um esquema, assim, no chão, né? Quando a pessoa estava chegando ali para desembarcar, tinha uns passos, né? Um desenho de uns passos, assim, né? Que tinha que sair um para a direita, outro para a esquerda, né? A cadeira não para. Só que, assim, o cara lá do outro lado, que ficava no embarque, tinha uma emergência. Eu não sei se era 2, se tinha na saída também, ou se era só lá. Se caso acontecer alguma coisa, a pessoa não conseguir levantar da cadeira, ou acontecer alguma coisa assim, o cara batia emergência rapidinho lá, parava tudo, entendeu? Para a pessoa poder desembarcar com calma. Só que não podia ficar fazendo isso direto, parar toda hora, porque você para todo o percurso, todo. E aí o pessoal do outro lado começa a ligar, perguntar por que parou, né? Por que tá parando toda hora, entendeu? Então, ali era assim, a hora que você abria a cadeira, o esquema você já falava, sai um para o lado e para o outro. Porque às vezes a pessoa pensava que era para sair para o mesmo lado, aí ficava na frente da cadeira, tinha que segurar a cadeira. E aí a cadeira ia balançando, assim, entendeu? Mas comigo nunca aconteceu nada, assim, de acidente, não. Só teve casos lá do cara enroscar na calça, o cara ir parar quase no jardim, ali lá do lado do Labamba, mas comigo não. Fala aí, Alexandre.
Não, é isso mesmo. Às vezes eu que não presto atenção em nada, né? Na hora de descer, aí quando ele for achar que tá certo, já passou a cadeirinha, já. Aqui não tem como parar, não. É só se parar, assim, igual ele falou, né? Ficar só batendo a emergência toda hora. Aí é bem complicado até para quem tá andando. Eu falo assim, bagulho doido é esse? Toda hora para, mano. Eu não vou dar mais. Não, quem tá lá na lona lá? Quem tá na lona, né? Naquela parte mais alta dela, parando toda hora ali, mano. E vi aquela lona ali, mano, dava um medo ali. Eu tinha medo quando eu ia lá. Porque aí, assim, que nem eu tô falando. Ali, como ela não para, às vezes tem pessoas idosas, tem pessoas deficientes, tem os motivos para poder fazer uma parada para a pessoa desembarcar e já quando alguém ligar, você poder falar, olha, é uma idosa, é um idoso, não sei o quê, explicar, né, por que está parando. Agora, falta de atenção de visitante, isso aí toda hora tinha. Toda hora você tem que ficar segurando a cadeirinha para fulano sair, senão... E já vi gente cair, já a cadeirinha bater e derrubar o cara no chão, já. Eu já vi isso acontecer. Então, olha só, isso aí que o Alexandre falou, já aconteceu. Mas, ó, Cris, você vê como é que é as coisas. Ó, ali, além da diversão, que a gente sempre fala, a gente tinha que ter muita atenção, até num brinquedo simples, que não tem cabine de comando nem nada, que é o teleférico. Ó, pensa bem, cadeirante, como é que você vai exigir que uma pessoa que não anda, ela desça ali rápido na saída? Como é que você sabia disso? Comunicação. Tinha um telefone, ó, a cadeira número 26 aí, ó, vou falar o nome aqui, vai, vai, o Alexandre, beleza? Ó, a cadeira 26 tem uma cadeirante. Ele já ia estar sabendo, ele ia avisar pro cara da saída, ó, a 26 tá chegando uma cadeirante. Porque o cara da saída ia entender, né, que não podia exigir que a pessoa saísse correndo, né, sair rápido assim. Então ia bater emergência, todo aquele procedimento, né? Não é, Alexandre? Tinha uma comunicação, né? Exatamente. Então, assim, tudo é baseado em comunicação, né? Todos os parques em si têm que ter essa comunicação, porque senão acaba gerando uma falha de operação, né? Porque um falou com o outro e aconteceu tal coisa, depois que acontece já. Então, assim, em questão, hoje a gente não tem mais o Play Center, mas a gente traz muitas lembranças, muitas histórias de lá, até porque chegou no número 100, né? Aí o podcast e tal. A gente teve muita coisa para se falar a respeito. Lá no Hopi Hari é uma coisa muito exigente, né? Num dia de folga de um funcionário, tem muita reunião. Eles fazem muita reunião em questão de segurança. Eles cobram a segurança assim de uma forma que eles não tolera nenhuma falha. Nenhuma falha. Qualquer falha que tiver operacional referente à segurança é rua. Eles não querem saber, eles mandam embora. E depois do acidente com a menina na torre, aumentou mais ainda, né? Tanto é que a verificação de travas, não é? Fala para a Cris aí, para a galera. A verificação... Agora, por exemplo, eu trabalho na Montezum. Ali você faz a verificação primeira, né? Então a gente faz assim, tem um de cada lado da plataforma. Aí, o que acontece? Existem duas formas, tá? Mas a correta é assim, se você está do lado do embarque, você vai na frente puxando as travas para cima para ver se tem alguma aberta, e o segundo funcionário vem fazendo a mesma coisa atrás. Então, assim, é uma revisão do que o outro da frente fez, para não ter uma falha, não existe falha. Então, a gente faz tudo vezes 2. Todos os brinquedos que possuam trava, que seja de montanha-russa, qualquer outra coisa, tem uma dupla verificação. Isso aí é uma coisa que o parque adotou e cada vez mais vai estar priorizando, né? E vai estar pensando cada vez mais na segurança, justamente para não correr mais nada disso, né? E tem gente que é sensacionalista, né? Fica lá, Montezum parou, aí coloca lá no TikTok, lá no Kawaii, porque parou, que não sei o quê, mas às vezes pode ser por uma questão de emergência, pode ser que não, pode ser uma coisa de rotina.
Cara, Cris, até uma coisa que o Alexandre falou agora, é uma coisa que eu fico reparando também, sabe? É o negócio de sensacionalismo que ele falou. Realmente, normal ela parar, entendeu? Sabe, Cris? A visitante assim pensa, pô, parou lá, vai cair lá de cima. Não. É igual agora a Ghost Rider. Você acha que ela vai funcionar normal no começo? Ela vai parar toda hora, até os caras acertar. O bumerangue era assim. Lembra, Alexandre? Quando o bumerangue chegou? Ele parava toda Hum. hora. Toda hora ele parava na rampa ali, ele descia do Então, mas freio, entendeu? justos, né? Mas assim, a questão da Montezuma não seria justa. Às vezes eles param, vamos supor, param na subida. Porque são dois trens. De repente ele não está no tempo certo do outro trem sair num percurso seguro. Tá vendo? Então eles param. Quando o da frente chama a distância bem segura, aí eles soltam de trás. Ah, parou. Alguma coisa, deu um. Pode ser uma pane no painel de comando? Ah, deu uma pane, tá, pane elétrica. Tá, beleza. Parou, se tiver que desembarcar, todo mundo desembarca, a manutenção vai lá, resolve o problema e volta à operação normalmente. Sim. Nada, a segurança não vai ser prejudicada, né? Inclusive, é o contrário, quando você vê alguma coisa acontecer, isso é porque o PAC existe essa segurança, né? Em questão. Prevenção, a gente chama. Prevenção. Prevenção. Prevenção ali é a palavra-chave. Eu tô travada? Não, tá normal. Nossa, aqui travou tudo. Vocês estão tudo parados. Só tô escutando vocês. Tá normal. Até eu tô normal. travada pra mim mesma. Tá, deve ser a conexão. Já aproveita e já emenda uma aí, Cris. Vai lá, mais uma pergunta para nós aí. Ai, meu Deus, deixa eu ver. É assim mesmo, é assim mesmo. Vai assunto. Como que é o nome daquilo que vocês faziam no vestiário? Esqueci o nome. Como que é o nome? Fazer vestiário? Como assim? Que pegava os funcionários novatos e fazia. Ah! Então, isso daí é as reformas que fazia. Era tipo um batismo, brincadeira, né? Eu vou perguntar para o Alexandre se ele participou de alguma. Você, eu sei que você não participou, né? Que você já falou que não. Não participei não, mas eu já vi muito. Ali dá uma dó. Dá uma dó. O que fazia com os caras lá, os novatos. Era cuecão, era. Nossa. É trollagem, né? A gente chama de trollagem hoje. A pessoa que era novo ali sofria. Eu só via, dava uma risada e ia embora. Eu nunca participei disso, não, que eu achava desumano. Eu fazia a mesma coisa. Para me escapar, eu não zoava, Cris. Eu não fazia. Porque se você fazer, você vai ser zoado. Então, eu sempre ficava, eu ia me trocar. O Roberto, né? O Roberto do Labamba lá. O Alexandre sabe que o Roberto lá. Ele se trocava atrás de mim. Assim, no armário, né? Aí, quando eles pegavam, aí o Roberto um dia chegou e falou assim: amanhã é o Nilson, bateu no armário assim, né? Aí eu falei, Roberto, mancada, eu não ajudo ninguém, eu não zoo com ninguém, hein, mano. Ele falou, não, tô zoando. Aí acabei escapando, nunca me pegaram, entendeu? Nunca me pegaram, entendeu? Mas era assim. Eu nunca trabalhei num lugar tão doido igual esse, que tipo, o pessoal ali era muito. E os armários, Cris, os armários era tudo de latão, né? Aí começava todo mundo bater, parecia pavilhão de presídio, mano. O meu já tá as portas tudo amassadas. Quando os velhos. Ô, Alexandre, você lembra quando a gente entrou? Era os velhos ainda, lembra? Chegou a pegar o novo? Você não chegou a pegar quando reformaram, não, né? Não. Então, eram os velhos, os armários tudo velhão, né, meu? Aí eles ficavam batendo, aí pegava o cara, Cris, e levava ele lá pro chuveiro, aí rasgava a cueca dele, era uma zoeira, mano. Vixe, era uma zoeira, mano. Uma zoeira. E assim, só uma coisa que eu queria falar em relação à segurança rapidinho, só voltando um pouquinho na segurança. Muitos perguntavam qual que era a função do habilitador lá no bumerangue, né? O habilitador ficava do outro lado ali, sabe? Ali onde você saía ali. Lembra, Cris? Não tinha escadinha? Você saía do bumerangue e descia a escadinha. Lembra que ficava um ali, um operador ali? Em pé?
Você lembra, Cris? Oi. Tá ouvindo? Eu não tô me vendo, não tô vendo, eu tô vendo vocês tudo parado. Não, fala assim, ô Cris, ô Cris, escuta aqui. Fala assim, Oi. ó, sai e volta. Sai e volta. Clica no mesmo link, e você volta, tá bom? Tá Vai bom. lá. Vai lá. Então, Alexandre, eu tava falando aqui, aí eu não vou cortar nada, editar nada não, rola assim mesmo. Então, a função do habilitador do bumerangue ali, ele tinha que prestar muita atenção também, porque assim, além de você olhar as travas, você tinha que habilitar o brinquedo para o comando mandar, e você tinha que prestar atenção também nas rodinhas. As rodinhas do bumerangue, aquelas rodinhas no meio delas, tinha um cubinho com óleo. Ele lubrificava, sabe? E às vezes, o que acontecia? De tanto rodar, acho que ela tá voltando, vamos ver. Melhorou? Ah, agora sim. Ah, tá, agora sim, né? Beleza. Então, eu tô falando aqui, Cris, tinha uma questão lá. Você lembra, Cris? Ó, imagina agora no bumerangue, quando você andava. Lembra que tinha duas pessoas que travavam você? Era um do lado esquerdo e outro do lado direito, Sim. lembra? Ficava sempre do lado esquerdo ali em pé, na saída. Ali era o habilitador, tô falando para o Alexandre. Além de você fazer isso, você tinha que estar sempre prestando atenção também nas rodinhas do brinquedo. Porque as rodinhas dele, no meio, tinha um cubinho, um copinho com óleo. De vez em quando, o que acontecia? De tanto ela rodar, de tanto ela, né, roda, aquele copinho, ele escapa. Já aconteceu várias vezes de eu olhar assim, não tá o copinho. O que eu tinha que fazer? Avisar o comando, chamar a manutenção. Por quê? Aquilo é para lubrificar o eixo. Entendeu? Se ela roda sem lubrificação, ela pode estourar. Ai, vai estourar, vai cair. Não. O merengue, ele tinha as rodinhas, né? A montanha-russa, ela tem a rodinha que vai no trilho e as de baixo, de segurança. Entendeu? Então não vai cair nada, não. Só que tem que estar lubrificado, entendeu? Então é só esse detalhe aí que eu ia colocar para vocês aí a gente ter atenção, né? Sempre tinha essa atenção em tudo ali, né? Mas a Cris não falou pra gente qual brinquedo que você trabalharia lá se você fosse funcionário. Fala aí. Ah, eu ia querer um brinquedo que eu pudesse assim, interagir bastante com o pessoal. Aí eu acho que o que mais eu vi assim é a barca. Barca Barca Viking era, né, Alexandre? Você já começava a brincar com o pessoal na hora que eles estavam no pulmão, né? Lembra? Então, ali, assim, no começo para mim foi muito difícil, porque eu era tímido, né? Eu tinha pavor de microfone. Eu não corria de mexer com o microfone. Eu fazia tudo, menos mexer com o microfone. E aí, aos poucos, eu tive que me soltar. Obrigatoriamente, eu tive que mudar um pouco o meu jeito, porque o Denison foi lá, me ensinou, acho que uns 2 dias, 3 dias no máximo, acho. Me treinou. Falou para mim, ó, o comando funciona assim, nananana. Aí tinha um script das regras, né, para poder fazer o embarque. E eu tinha que gravar aquilo de todo jeito. E eu ficava treinando, ia para casa, eu ficava treinando, olhando no espelho, falando e não sei o quê. E eu falei, tem que perder essa timidez. Por quê? Na prática, o negócio é muito mais embastado do que você fazer em casa treinar e depois você chegar no final de semana que tá cheia a fila. Aí você tem que interagir com todo mundo, não é só com o pulmão, é com todo mundo. Se você chegar, abrir aquela janelinha da cabine, né? Ligar o som, as caixas, tudo e tudo mais, e começar a falar com as pessoas, falar bom dia, sejam bem-vindos ao Barca Viking, não sei o que lá, e o pessoal já. Aí você começa a falar as normas do equipamento antes de fazer um embarque. Aí vem a primeira turma, você embarca e já tem a segunda turma no pulmão. Quando se passou algum tempo, depois que eu perdi minha timidez e aprendi a lidar com isso, eu brincava assim com o pessoal da fila, no pulmão, quem estava já embarcado, quem já estava no giro. Eu fazia uma interação entre todos e você não pode ficar fazendo toda vez a mesma coisa, você tem que mudar. Então você puxava uma marchinha, às vezes você fala assim,
Vai virar. Quando você fala isso, as pessoas vão te acompanhando, sabe? Vai virar. Aí, às vezes, eu brincava com a fila, ao contrário de quem tava no giro. Aí falava assim, pequenininha, pequenininha, essa fila cabe dentro do Fusquinha. Nós brincava desse jeito. E assim, as pessoas acompanhavam, o que era legal era isso. Toda a gente inventava um meme ali, né? Então, acho que o que mais interage mesmo é a Barca. Não tem os outros. O Evolution também, só que o Evolution, tipo, não tem muito. É sempre quase a mesma coisa, assim, né? E lá na Barca, às vezes, não é nem você que inventa alguma coisa, é o próprio visitante. Aí você vai no embalo dele, né? Naquela época, eles se preocupavam muito com música. Um dia eu brinquei com eles, jamais, eu não ia ofender ninguém, mas ali eu cheguei um dia, porque assim, pô, você já tem playlist, você vai passar aquelas músicas que você tem. Naquele tempo a gente não tinha Spotify, não tinha nada disso. Lá era Discman, não é isso, Nilson? Discman, CD, e tinha que levar o que você tinha para tocar. Aí o cara fala assim, toca tal coisa aí. Eu falei, peraí, você veio aqui para brincar ou para ouvir música? Eu não sou DJ, eu sou operador, eu tô aqui animando o pessoal com a música que eu tenho, tal. Tudo bem? Pode ser assim? Me desculpe, eu não tenho a música. Aí, assim, tudo na brincadeira, sem ofender, sem causar um climão, né? Agora, chega no Labamba, o Roberto pegava e falava, peraí que eu vou lá embaixo. Não é isso, Nilson? Sim. Peraí que eu vou lá embaixo pegar lá o CD, eu já volto. Aí dentro da cabine, ele simulava que tinha uma escada. Que ele descia lá embaixo para pegar o quê? O CD e subia de novo para colocar a música que você queria. Não é isso, Nilson? Verdade. Tinha assim. E o Labamba, na verdade, o Alexandre falou aí que o Labamba a Barca era um que inteirava bastante, o Labamba também. Né? O Labamba era um que você tinha muita interação com os visitantes. Eu nunca operei, o Alexandre também acho que nunca ficou lá, mas era muito bom também para ter essa interação com os visitantes, né? E a fila, a gente brincava muito com a fila, né? Na verdade. Era isso, no povo lá, eu tô girando lá, galera, né? E aí, cadê o barulho? Ah, a fila tá quietinha, vai mais um pouquinho. E aí continua, entendeu? Vambora. E é isso aí, mano. A gente era só. Era com a fila, né? O negócio era a fila. Fila quietinha, a gente deixava mais, né? Tomando cuidado para ninguém passar mal, tudo. Mas enfim, vamos lá. Galera, é assim, esse aqui é o episódio número 100, eu não posso deixar de falar isso também, né? Viu, Cris? Você está conhecendo ele agora aí, pessoalmente. Pessoalmente não, né? Aqui na gravação. O Alexandre Nicolai, ele é como se fosse o irmão, né? Para mim, né? Ele é esse cara aí. Se não fosse ele, se não fosse uma ideia dele, Cris, eu não teria trabalhado no Play Center, entendeu? Porque quem foi que deu a ideia de eu trabalhar lá, conversando com meu irmão, tudo foi ele. Né? Foi aqui onde eu moro, aqui no prédio, né, Alexandre? Lembra? Então, ele quis falar, ó, meu irmão, você não quer levar ele lá, para, né, apresentar lá, né, para ver se ele consegue entrar, né? Aí, meu irmão me levou lá, tudo aí eu consegui entrar, entendeu? Mas ele é um cara, assim, que sempre tá aí com as minhas bobeiras, né? Eu faço meus canais aí de avião, ele tá sempre acompanhando minhas bobeiras aí, né, o Alexandre, né? E assim, eu não posso deixar de falar, agradecer ele também por isso e também comentar com vocês aqui que eu também tenho outros canais, né? Agora eu vou falar um pouquinho de mim. Tem outros canais aí, além do New Play aqui, que vocês estão, que é de parques, né? De parque em geral. Eu tenho o Tio do Play lá no TikTok, foi onde eu conheci a Cris, né? Né, Cris? Que lá é o Tio do Play, tem bastante gente lá também, com muitos vídeos lá. E eu tenho outros canais também que não tem nada a ver com parque, tá? Eu vou até deixar aqui marcado aqui. Se alguém quiser dar uma olhada lá, ó, o Tio do Play é de parque, né? Fala de Play Center, tem vários vídeos. Eu tenho o Reis da Estrada, que é um que é no simulador, que eu piloto carro, piloto caminhão, ônibus, aqui no computador e posto lá. Tenho Trens na Rota, que eu fiz esses dias, é um de trem também, que eu piloto os trens aí que tem aqui em São Paulo, né? Pelo OpenBVE, né? Que é o programa. Tá bem legalzinho também. Quem gosta, né? Tem gente que gosta, entendeu? E tem o Aeronil 78, que o Alexandre já fez parte comigo, já foi lá em Cumbique comigo gravar avião, né? A gente tem coisa marcada aí pro fim do mês também.
vou fazer em Congonhas. Então são os canaizinhos aí que tá o Nilson envolvido ali, se alguém quiser, né, se inscrever, olhar lá, tá bem legal. E assim, Cris, já estamos no finalzinho, tem mais alguma dúvida aí pra gente? Sobre isso aí que eu falei do Alexandre também, você que sabe, fala aí. Não, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, assim, na vida de vocês dois, né? Qual é a importância do Play Center para vocês? O que o Play Center representou na vida de vocês dois? Eu vou falar rapidinho, o Alexandre conclui. Assim, para mim, responsabilidade, ser responsável com horários, responsável com um monte de coisa, que lá você tinha que ser responsável, né? 2, aprender a trabalhar em empresa grande, né? Que não é fácil, tem muita gente traíra que quer passar o pé, você tem que saber, né? Tomar cuidado para não ser passado para trás e também não tomar um tombo, né? Igual aconteceu comigo no caso, né? Na verdade, lá no Play Center, eu literalmente fui queimado, né? A minha ideia era ficar até o final. Eu nunca pedi para sair, nunca pedi para ser mandado embora, mas infelizmente em 2005, né? Acabou mudando a chefia, acabou entrando um cara lá que não era profissional. Ele ia tudo pelo lado pessoal, começou a implicar comigo lá, né? Que eu tava com a menina, entendeu? Esses detalhes aí, e acabou me queimando numa coisa que não tinha nada a ver lá no parque, lá de dentro. Eu trabalhava bem, né? Fazia meu serviço bem e acabei saindo. Então, isso que eu aprendi lá, que eu levo até hoje, sabe? Eu tomo cuidado com as pessoas em empresa grande e muita responsabilidade também, né? E o Alexandre, vai concluir ele. Então, meu caso é um pouco mais estendido em questão, porque eu tenho uma história muito ligada, né? Eu quando era, sei lá, meus 6, 7 anos, 8, mais ou menos essa faixa, minha mãe me levou desde criança. Eu ia no Play Center, então, no Play Center, eu comecei a pegar um gosto, de olhar o parque com outros olhos, né, pensando, quando eu crescer, quero trabalhar no parque. Tá. Levava isso para a vida e foi passando os tempos. E a primeira oportunidade surgiu para mim, eu tinha 14, 15 anos mais ou menos. Aí eu fui trabalhar a primeira vez, ousadia minha, ninguém foi atrás de mim, ninguém colocou anúncio, nada. Eu mesmo fui lá e perguntei. Existia uma rede de restaurante chamada Balloon, que trabalhava, naquela época tinha algumas lojas, né, pizzaria, lanchonete e tal, da Balloon, e era uma terceirizada lá dentro. Então eu fui trabalhar na terceirizada, e ali surgiu, depois de um tempo, amizades com pessoas do Play Center. Quando foi com 16 anos, eu consegui meu emprego no Play Center, a primeira vez eu entrei. Eu vesti a camisa, né, para poder ter oportunidade, minha primeira oportunidade de trabalhar com alimentos, aprender a fazer, produzir, vender, fazer tudo, desde carrinho de pipoca até produção de algodão doce, de maçã do amor, de caramelados, tudo eu aprendi a fazer. E nesse período eu já estava mais de olho na operação, porque era meu foco. Eu quero trabalhar na operação. E eu não tinha idade para isso. Mas tudo bem, eu tive minha paciência até um certo ponto, né? Eu não tinha idade, mas eu sabia que eu poderia tentar novamente e concluir o que eu queria, que era já um sonho meu. Mas esse período todo é onde eu aprendi a trabalhar com equipe, com pessoas e vários, tanto funcionários como os visitantes. Funcionário é igual o Nilson falou, ninguém é perfeito, tem gente que não vai com a tua cara, você não vai com a cara de outro, tal. Existe um respeito profissional, mas você não tem que ficar lambendo ninguém. Então, assim, eu não tive essa dificuldade, graças a Deus eu fiz amizade com muita gente, tenho um carinho muito grande com todo mundo. E Deus abriu a porta bem 3 vezes. Eu entrei lá em 97, junto com uma outra pessoa das antigas, um primo meu, tempo encarregado. Aí ele fez a entrevista com a gente,
e admitir a gente lá, né? Então, o período que eu fiquei lá foi muito gratificante. Eu realizei um sonho, conheci pessoas maravilhosas e saí porque eu fui pressionado, né? Depois do acidente, eu tive um ano de estabilidade. Eu fui obrigado a abrir mão e fazer um acordo para ser mandado embora, para pedir para mandar embora, porque eu estava muito perseguido. Qualquer coisinha que eu fizesse ali era uma advertência, era ameaça de suspensão. Eu falei, se for para trabalhar desse jeito, é melhor eu sair, porque eu não sinto a vontade desse jeito. E eu realmente eu saí por esse motivo, né? Mas a amizade que a gente tem até hoje prevalece, né? Sabe disso, a gente tem amizade com pessoas que passou vários anos, onde a gente consegue se ver, se falar, se encontrar, né? São pessoas que a gente leva para a vida. Tem gente, cada um escolhe um rumo, né? Mas ninguém da minha parte, ninguém foi esquecido. Tá todo mundo na minha memória e eu quero guardar isso para sempre, né? Porque é uma coisa que infelizmente não vai voltar mais, mas o que a gente já viveu é uma coisa única. A gente não consegue passar por isso outra vez, né? Então, o que resta agora é guardar lá na nossa memória, né? E agradecer muito, porque eu tenho certeza que eu tive essas 3 oportunidades que eu tive, foi Deus que me atendeu. Minhas preces e eu consegui, né? E depois o Hopi Hari foi outra luta também. Foi muitos anos tentando entrar lá. Comecei a trabalhar de monstro lá na hora do horror, não sei o quê. Desde 2003, quando eu fui entrar lá no Hopi Hari para trabalhar funcionário, 2017. Quantos anos já não passou? Muitos anos tentando entrar e nunca conseguia. Mais uma vez, eu joelhei, pedi para Deus abrir as portas. E abriu. Abriu. E Entendeu? deixa eu perguntar uma coisa, Alexandre, para a Cris. E, Cris, então, até achei de comentar com ela esses tempos aí, né, que eu ia fazer o 100 hoje, né, o episódio 100, e a gente tem, não é tão fácil organizar para fazer essas gravações, né, tem gente que pensa que é fácil, mas não é não. Até comentei com ela, né, falei, o que que você, eu não sei não, tô pensando em parar já de fazer, sabe, então dá uma parada aí. Aí, o que que vocês acham agora aqui? Vai? Vocês acham que a gente deve continuar a fazer esse podcast quando aparecer as pessoas, ou vocês acham que já tá bom sem? Começa a crise aí, falei. Ah, não quero que para, não. Eu acho que tem que continuar assim. Tanto que, ó, Alexandre, eu não sabia muita coisa de lá, assim, né? Eu escutei vários, e ele compartilhava comigo, tanto que eu estou escutando esses que são de áudio, os que são de vídeo, eu vi muitos já, né? Eu acho muito legal, assim, porque a gente que é visitante, a gente não sabe o que acontece por trás ali, a gente não sabe como que é. Então, para mim, que nem eu já falei para ele, o Play Center para mim foi uma coisa muito importante na minha vida. Marcou demais para mim. Então, eu ficava muito curiosa, eu escutava, eu ria, eu me divertia com vocês, assim. Eu até falei para ele que vocês eram o coração do Play Center. Sem vocês, não existia Play Center, né? E é legal ficar sabendo das histórias. Eu acho que não tem só eu que tenho essa curiosidade. Eu acho que deve ter várias pessoas que gostam do Play Center e que quer saber coisas de lá. Eu sei que é difícil você chamar as pessoas para fazer o podcast por questão de horário, aí tem um imprevisto não pode fazer, mas vai se encaixando. Ó. Hoje deu para fazer nós 3, né? Sim. Isso é uma questão assim de vamos conversando, tal dia pode, vamos ver direitinho e vai indo. Sim. Se você quiser dar um tempo, né? E às vezes é exaustivo isso também, ficar correndo atrás das pessoas, mas não, você dá um tempinho, mas depois volta. Que nem você me encontrou lá no TikTok, você nem imaginou, né? Eu vi o primeiro vídeo que passou para mim no TikTok foi da Montanha Encantada. Eu tinha uma paixão pela Montanha Encantada. Quando eu vi, eu falei, nossa, como que aparece um vídeo desse? A pessoa filmou lá dentro. E muitos anos que eu não via. E foi aí que eu comecei a curtir os seus vídeos, e aí depois você me chamou.
Então, aí só lembrando, né, nesses vídeos do TikTok, ó, porque assim, lá do TikTok foram as pessoas que eu gravei, ó, é a Cris, a Jaqueline, o Eric, a Vanessa, ó, e tem mais um menino que eu não lembro o nome dele agora, que ele faz os brinquedos lá, maquete montanha-russa, também foi no TikTok que eu conversei com ele. Então, Alexandre, ó, eles estavam todos lá no TikTok, e esse vídeo que viralizou dois, o da Montanha Encantada, que é o dia que o João foi com aquele menino lá, lembra, João, o Alexandre, o japonês? O amigo do Uhum. Alexandre na época lá, acho que era Douglas, não sei. E aquele lá do Splash, que tava eu, meu irmão, o menino aqui da rua, o Vitor. E tem dois do Splash lá. Um viralizou, que foi esse aí, foi esse aí, um desses aí. E tem o outro que tá eu e você no barco, que a gente quase virou o barco lá, naquela gravação. Então, assim, não, mas então, Cris, eu vou continuar assim, mas assim, com certezas, né? Mais com certezas. É que assim, às vezes a pessoa fala, eu vou, e chega na última hora ali, entendeu? Entendeu? Mas assim, com mais certezas, assim, aí vai fazendo. Mas aos poucos a gente vai fazendo, sim, vou continuar, né? Vai ter vários ainda aí pra gente fazer. E lembrando, pessoal, tem os grupos do Face também, ó, tá marcado aí, ó. No Facebook tem muita foto nesses grupos aí, ó. É o baú do Play Center, é o Play Center Hopi Hari e outros parques, e o Play Card, né? Então, tem muito material também nesses grupos, quem quiser dar uma olhada lá. Lembrando, né, que esse Play Center Hopi Hari e outros parques, a gente fala também de outros parques, e para finalizar com eles aqui, vocês têm visto lá o Cacau Park? Tá bem adiantado, hein? E aí, Alexandre, o que você está achando da construção? Fala aí. Questão de projeto e tempo, programação, tá bem adiantado, né? Agora eu acho que meu próximo passo em questão referente ao parque é ir até ele. Eu não gosto de ficar vendo muita coisa por internet, não. Eu gosto de ir logo lá no pessoal. Então, eu vou me programar, eu vou pegar um final de semana aí que eu tiver mais tranquilo. E eu vou pegar o carro e vou até lá. Eu quero ver isso de perto, ver se é tudo isso, porque a gente não consegue fazer uma comparação por imagem, assim, né? Mas o que aparece de progresso, todo dia é postado ali. Ó, terminando de montar a terceira montanha-russa. Não sei o que, o hotel tá bem adiantado. Ghost Rider, não sei o que lá, daqui a pouco chega o trem. Chegou o trem. Então, assim, uma hora vem uma conversa que vai para o final de 2027, a conclusão de tudo. Depois vem uma conversa que no começo de 2027. Mas pelo andar da carruagem, acho que esse negócio aí não vai demorar muito para acabar, pelo menos a parte crua, né? A parte, eu digo assim, parte de solo, isso aí eles vão deixar mais para cuidar por último, assim, mas eles estão dando mais importância para as estruturas, para as coisas, para as coisas que estão na planta. Tem brinquedo que ainda nem chegou. Então, mas assim, a gente já consegue enxergar como é que o parque vai ser. Que no começo a gente só tinha terreno. Sim, E aí já foi. a inauguração está prevista para dezembro de 2027. Então, eu acredito que até, sei lá. A gente vai ter o privilégio de ver antes, né? Antes de dezembro, a gente vai conseguir ver esse parque montado por inteiro. Vai ter só os retoques, os últimos detalhes, né? Para depois fazer a inauguração. Mas estamos acompanhando no dia a dia. Espero que seja um ótimo, um puta parque, vamos dizer assim. Eu vou fazer de tudo para me poder ir lá visitar e tudo mais. E sei lá, se Deus abrir a porta de novo, eu tô lá. Terceiro parque. Com certeza. E tem de drone também, tem uns canais de drone bem bacana. Eu sigo um rapaz aqui, ele mora em Sorocaba, é o Cinei. Ele filma direto lá, tá bem avançado mesmo. Já concluíram as 3 montanhas-russas: a Ghost Rider, a Mistral e a outra lá, que eu não lembro o nome agora. Você tem visto, Cris, também? O parque? O que você está achando, Cris? Eu vejo. Quem assiste mais assim é meu marido, né? Mas assim, quando ele tá vendo assim, eu vejo alguma coisa também. Eu vi que tá bem adiantado lá, né?
Eu também acho que vai ser bem antes desse prazo aí que eles estão estipulando aí. Eu concordo com o Alexandre, Sim. eu acho que vai funcionar antes. Sim, porque tem grana, né? Ali tem muita grana envolvida e com certeza, nossa, pelo que a gente está vendo, né? Mas tomara que venha logo, a gente está precisando de um parque desse, e o Hopi Hari também vai ter novidade, né? Vai ter muitos que vai ter novidade, por causa que eles sabem que o gigante está crescendo lá, né? Tá nascendo, né, o gigante, então eles têm que se coçar, né? Então é isso. Mas é isso, pessoal, já estamos já no finalzinho já. Agora quero agradecer então a participação, tá, Alexandre? Sua aqui no episódio 100, não podia faltar, né? E agradecer a Cris também, tá? Agradecer. Eu que Dá as agradeço. considerações aí suas, Ale, pode terminar. Então, Finais. as considerações finais, primeiramente, parabenizar pelo 100º podcast. Mais uma vez foi falado aí sobre nossa história. Esse é uma camisa que a gente tem que vestir para dormir, para acordar, para tudo. A única que te deu a oportunidade, onde abriu as portas profissional, né, para você. E agradecer a Cris por ter ido lá, por ter passado um pouquinho da nossa história aí, né? Ela também ter feito aí, ter a oportunidade de passar para a gente também a experiência que ela teve, tirar as dúvidas dela, assim como as outras pessoas que vão assistir, né? E assim, o que eu puder fazer para ajudar aí, estarei sempre à disposição, né? E eu quero ver o progresso do canal, né? Quero que seja muito mais visualizado que né? Então a gente vai trabalhar para isso. Valeu. Isso aí, Cris. Agora, finalzinho agora, suas considerações, Cris. Eu também agradeço muito por você ter me chamado mais uma vez e eu acho que tem que continuar mesmo o canal. Se achar alguma coisa, eu passo para você, como naquele dia que eu mandei o vídeo para você, né? Você nem nunca tinha visto aquele vídeo. Se eu achar outra coisa também, pode deixar, eu vou mandar para você postar. E não tem que parar, não, tem que continuar. Não pode deixar a lembrança do Play Center morrer. Com certeza. Play Center é o top de todos, né? Mas é isso aí, então, galera. Valeu pela participação. Vamos concluindo aqui, então. Esse foi o 100. Falou, Ale. Falou, Cris. Tchau, tchau. Ótimo dia para vocês aí. Tchau. Valeu. Tchau, galera.